Olá, galera. Sou Era da Era Palestras e Cursos. Vamos aqui para mais um vídeo, numa sequência que eu comentei em outro. Esta é a parte 2. Alguém pediu para eu falar de função seno e cosseno, mas antes vamos chegar lá fazendo algumas coisas, lembrando algumas coisas da trigonometria. Então, logo, logo vai ter vídeo sobre funções, Era. Antes, vamos ver aqui, no outro nós vimos uma tabela, como construir uma tabela, tá bom? E aqui vamos relembrar de alguns elementos importantes no ciclo trigonométrico. Você não precisa decorar isso não, mas é bom saber algumas coisas, tá bom? Então aqui é o seguinte, ó, aqui é o ciclo trigonométrico desenhado no plano cartesiano. Tá bom? O eixo x, lembra lá no eixo x é o eixo do cosseno, o eixo y é o eixo do seno, o sentido que a gente, né, denota os nossos arcos é no sentido anti-horário, tá bom? Esse é o sentido positivo, é no sentido anti-horário. E aqui nós vamos ter alguns valores, que eu tenho uma tabela também grande que eu trouxe no próximo slide, tá bom? Para ajudar a gente aqui, tá bom? Então, assim, ó, arco, né? Medida de raio unitário. Então, aqui é o raio unitário, tá? Então, olha lá, o raio unitário de medida 1, 1, menos 1 e menos 1, não porque é negativo, não existe. É porque a posição desse menos 1 aqui é um ponto, tá? Ou seja, os maiores valores que ocorrem aqui é 1 negativo, no sentido negativo, menos 1 e menos 1, tá bom? Então, origem, para a direita é positivo, para cima, positivo, para a esquerda e para baixo, negativo. O que, que a gente tem aqui? Tem um arco, né, que está aqui em valores, em radianos, tá bom? E aí, para transformar em graus é muito fácil, tá bom? Só para lembrar aqui, deixa eu anotar aqui, ó, como é que a gente faz para transformar? Ó, a gente sabe que 1π equivale a 180 graus. Ou que 2π, depende se você estiver calculando, equivale a 360 graus, certo? E aí, se você quiser saber o π dado o y, ou quer saber o ângulo dado o π, você faz essa reguinha de 3, certo? Que é uma igualdade entre duas razões, na verdade, certo? Ou seja, π sobre alguma coisa em π e graus sobre alguma coisa em graus, tá bom? Então aí você transforma, 135 graus vai dar quanto de π? Aí você faz essa operação aqui, tá bom? Então aqui, por exemplo, esse arco aqui, ó, vai ficar feinho, tá? Equivale ao quê? Π sobre 6. É uma medida aqui, tá? Ó, como vale para os outros, é uma medida onde esta é a medida em relação ao eixo x, tá bom? E essa é a medida em relação ao eixo y, que é essa medida aqui. Então, π sobre 6, se eu pegar π e dividir por 6, não dá 30 graus? Porque o π é 180, 3 vezes 6, 18. Então, vai dar 180, certo? 180 dividido por 6 dá 30. Aí a gente lembra, quem é o seno de 30? Meio, ó. Quem é o cosseno de 30? Ó, raiz de 3 sobre 2. Lembra da tabela? E aí, se eu tiver um arco de π sobre 4, que é 45 graus, quanto vale o cosseno de 45 graus? Lembra? Raiz de 2 sobre 2, que é o mesmo para quem? Para o seno de 45 graus. Π sobre 3, 60 graus. Ó, essa é a medida aqui, que é meio. Lembra dos correspondentes ou complementares? Que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60? Então, é meio, tá certo? Olá, raiz de 3 sobre 2. Então, as medidas de seno está no eixo y e as medidas de cosseno é no eixo x. Então, cada arco aqui tem um valor para cosseno e um valor para seno, e aí os complementares, né? A gente lembra que vão dar iguais. Lembra da tabela lá atrás? Tem uma próxima tabela, a gente repete. Então, os valores positivos à direita e acima e negativo. Aí, vocês estão vendo aqui que são os mesmos? Aqui e aqui são os mesmos valores, só que o quê? Com sinais trocados. Olha lá, aqui em cima tem os mesmos valores aqui. O que significa o seguinte, olha, quem é o côngruo de π sobre 6 no
neutro nesse quadrante, a gente fala de quadrante, é o 2π sobre 3. Quem é o côngruo no segundo quadrante de π sobre 4? 3π sobre 4, que dá 135 graus. Quem é o côngruo de 11π sobre 6? No primeiro quadrante é o π sobre 6. No segundo, quem é? 5π sobre 6. E no terceiro, 7π sobre 6. Ou seja, esses valores são iguais. Só que, por estar em quadrantes diferentes, ou, dependendo aqui, as medidas do cosseno no eixo x e do seno no eixo y, tem os negativos. Agora é assim, ó, 0. Cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0, porque é uma medida somente do eixo. Então, isso aqui são chamados os arcos notáveis. Ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Ou vai ser 1, ou menos 1, ou 0, dependendo do que você estiver calculando. O que significa isso aqui? Era quadrante. Tá meio ruim ali de ver. Quadrante, ó. Primeiro quadrante, segundo é no sentido anti-horário, tá, galera? Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. É assim que a gente trabalha no sentido anti-horário. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus a volta inteira. Tá bom? E assim, olha só, no primeiro quadrante, o seno e o cosseno é positivo. Sim, qualquer arco desse daqui, você tem o valor do cosseno e o valor do cosseno deles positivos. No segundo quadrante, o seno é positivo, ó, porque é uma medida no eixo y, lá em cima. Ó. Qualquer arco aqui é a medida do cosseno, e aqui vai ser a medida do seno. Então, no segundo quadrante, o seno é positivo desse ângulo e o cosseno é negativo. Vou botar aqui os valores negativos. No terceiro quadrante, os dois são negativos. Por quê? A medida do eixo y, a medida de seno vai estar aqui abaixo da origem, que são esses valores, e à esquerda da origem são os valores do cosseno. Então, aqui os dois são negativos. É o contrário do primeiro. Aqui os dois são positivos, aqui os dois são negativos. E no quarto quadrante, o cosseno vai ser positivo e o seno é negativo. Então, seno é negativo e o cosseno é positivo. É o contrário aqui do segundo quadrante. Ou seja, esse arco aqui, ó, vamos pôr esse aqui, ouvindo tudo isso, tá? Aqui, tá certo? Lembrar a medida do seno no eixo y e a medida do cosseno no eixo x. Então, se o meu arco está aqui, eu tenho uma medida positiva para cosseno e uma medida negativa para seno. E lembrar que esses tracejados que compõem isso aqui, ó, vão ter o seno e o cosseno os mesmos valores, só que invertido o sinal, dependendo de onde estiver o arco. Então, por exemplo, aqui, 245 graus aqui, sei lá, tá? A conta aqui vai, aqui vai ser 180 graus. Se eu somar 180 graus mais 30, dá 210, certo? Tá? 180 mais 30. Então, esse arco de 210 graus, tá certo? Ele é côngruo, o seno e o cosseno vai ser côngruo a este arco e a este arco, certo? Vão ser côngruos, ou seja, vão ter os mesmos valores, só que depende do sinal, tá certo? Então, isso aqui é o nosso ciclo trigonométrico, que é estudado no sentido anti-horário, tá bom? 2π, que é a volta inteira, certo? É o comprimento da circunferência, que é a volta inteira. Tá? Olha lá, o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1, ó, porque a medida do 0 está aqui. 0 está no eixo x, está em cima, é um arco no eixo x. Então, o cosseno de 0 é 1, que é essa medida do raio. Já o seno é 0, ó. O seno de 0 é 0. Tá? 90 graus. Ó, o seno de 90 graus, que é o mesmo do que π sobre 2, concorda? Π sobre 2 é 90, é 1. Olha lá, é uma medida de 90 graus, exatamente uma medida no arco aqui, ó, nesse ponto. Tudo isso aqui, 90 graus. Portanto, o seno de 90 graus é 1. Está aqui. O cosseno de 90 graus, que é o mesmo que π sobre 2, é 0. Por quê? Ó, se o arco está exatamente no eixo y,
então o cosseno de 90 graus é zero, tá ok? 180 e π, que é a mesma coisa, o seno é zero, ó, porque o 180 está exatamente um arco no eixo x. Então, todo esse 180, o cosseno é menos 1, mas o seno é zero. Então, olha aqui, olha, zero e o cosseno é menos 1. 270, está aqui. O seno de 270 é menos 1. E o cosseno é zero, porque é um arco exatamente no eixo y. E 360 graus, ou 2π, que é a volta inteira, o cosseno é zero, porque é um arco exatamente do eixo x aqui, né, completado os 360 graus. Então, o seno é zero e o cosseno é 1. Está aqui os nossos valores notáveis olhando nessa circunferência, o ciclo trigonométrico. Aí eu trouxe a tabelinha, tá lá, olha a tabelinha. Os ângulos 0, 30 graus, 45, 60, 90, 180, 270 e 360, que são os notáveis. Esse meio a gente já fez em outro momento, mas está aqui repetido e está lá na tabela. Tá certo? Ou melhor, no ciclo trigonométrico. Todos esses valores. Por que aqui não existe? Lembra? Tangente é o quê? É seno sobre cosseno. Não tem divisão por zero. Por isso que aqui não existe. Aqui também não existe. Aqui não tem problema, porque é zero sobre alguém é zero. Tá certo? Então aqui eu tenho um ciclo trigonométrico que tem para 30 graus, 45 graus, 60 graus e todos os côngruos eu tenho os valores que são estes aqui. O que depende é do quadrante em que ele se encontra para saber se o seno é negativo ou positivo. Então, o que eu trouxe nesse vídeo, nessa aula, que é a parte 2, é para a gente relembrar do ciclo trigonométrico, a ideia de ângulos côngruos, a ideia de quadrante, não é isso? Primeiro, segundo, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante é no sentido anti-horário, tá certo? O eixo x é o eixo do cosseno e o eixo y é o eixo do seno. E aí, os valores de seno e cosseno correspondente a cada um dos ângulos, tá? E aqui os outros notáveis, que é 90, 180, 270, 360, começando lá com zero. Tá bom? Espero que tenha ajudado, colaborado para lembrar disso. Isso é importante. Essa tabela você pode carregar, tá ok? E aí, gostou? Se interessou? Eu ajudei? Colaborou? Se inscreva no meu canal, cara. Me ajuda aí, vai. Eu tô pedindo, pelo amor de Deus. Opa! Vai lá, me ajuda, tá bom? Deixa lá nos comentários sugestões e críticas. Se não sentir à vontade para pedir alguma coisa aí de ente matemático, manda lá pelo e-mail, tá bom? Até agora a parte 3. Até um outro vídeo.